Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho Online pelo Grupo Espírita Casa do Caminho. A nossa casa fica situada em São Paulo, a Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana. E antes de iniciarmos a palestra de hoje, o nosso querido companheiro César Perry, com o tema Paulo e Emmanuel, peço que todos encontrem uma posição confortável, todos aqueles que se sentirem à vontade, que fechem os olhos, façam uma profunda e pausada respiração. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, trocando experiências, aprendendo, com essa doutrina tão querida, tão amada por todos nós. Possamos nos ligar aos nossos queridos companheiros espirituais, aos nossos mentores individuais, que tão amorosamente prepararam o lugar que estamos para esse encontro. E nos ligando também a Itaporã, mentor maior da nossa casa. E de mãos dadas com ele, ao nosso irmão Jesus, vendo a sua imagem, vindo à nossa direção, ao nosso encontro, estendendo os seus braços calorosos, o seu olhar amoroso, nos banhando em seu manto de amor, de carinho, de paz. Pedindo a ele e a todos os companheiros espirituais que nos abençoem nesse Evangelho, principalmente ao nosso querido palestrante, o César, que ele possa estar sereno e calmo a palestra de hoje, e que possamos todos nós, em comunhão com ele, compartilhar, aprender sobre a nossa doutrina. Se conosco, querido mestre, hoje e sempre. Com você, César. Nós saudamos aos companheiros do Grupo Espírita Casa do Caminho e internautas agora, né? E para nós é sempre motivo de alegria ter essa oportunidade de nos dirigir aos companheiros, né? Que é a única forma de mantermos uma certa aproximação dentro dessa fase do distanciamento social. A Regina nos solicitou que nós abordássemos no dia de hoje 2 capítulos de um livro de nossa autoria, que é intitulado Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, que foi lançado pela editora O Clarim no ano de 2016. É o capítulo onde nós relacionamos o apóstolo Paulo com Emmanuel, e o outro capítulo onde nós falamos sobre as epístolas de Paulo. Nós vamos apenas inverter a ordem deles para ficar mais fácil a compreensão de todos. Então, vejam, no Novo Testamento, nós temos os registros, né, sobre as atividades de Paulo, o apóstolo, em Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, né, o médico, e que, na realidade, era um discípulo. Ele foi orientado pelo próprio Paulo. E depois, nas 14 epístolas, as cartas de Paulo. E, em função destes textos, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, elaborou um romance histórico marcante,
Paulo e Estevão, onde conta toda a saga, né, do apóstolo Paulo, considerando o consolidador do cristianismo. Ele chega a afirmar que sem Paulo não haveria cristianismo, mas também afirma, sem Estevão não haveria Paulo. Então, na verdade, são os dois. Paulo no plano corpóreo, Estevão no mundo espiritual, a antiga vítima, né, do doutor Saulo de Tarso, mas trabalhando juntos. E Paulo, fazendo aquelas suas viagens, ele empreendeu 3 viagens, né, no sentido de divulgar o ensino, a mensagem de Jesus, e fundando as chamadas eclésias. Do grego, né, significa local de reunião, de assembleia, embora com o tempo tenham traduzido como igrejas, né? Então é ele que, aqui em todo o entorno do mar Mediterrâneo, ele foi fundando, né, grupos de seguidores de Jesus. Para vocês terem uma ideia, nesse mapa é o mar Mediterrâneo, aqui é o Oriente Médio, né, a região aqui da Palestina, Síria, aqui a antiga Ásia Menor, atualmente Turquia, a Macedônia, a Grécia, a Península Itálica, e aqui o norte da África, né? Então, ele peregrinou por toda essa região aqui, né? Na Judéia, Síria, várias regiões da Ásia Menor, chegando aqui no continente europeu, na Macedônia, na Grécia, esteve também na ilha de Chipre, e, finalmente, ele aporta em Roma. Então, foi um trabalho hercúleo desenvolvido por Paulo. E o interessante é que na segunda grande viagem dele, né, ele saiu aqui da região, né, da Palestina, e ele passa a viajar, passa pela ilha de Chipre, chega aqui na Ásia Menor, atualmente Turquia, aí ele atravessa, né, e chega à cidade de Filipos, que era já um continente europeu. Nessa primeira viagem, ele esteve em Filipos, segunda grande viagem, aliás, Filipos, Tessalônica, Bereia, passa por Atenas e chega a Corinto, onde ele encontra um grande apoio de seguidores de Jesus e permanece 1 ano e meio em Corinto. Então, o que acontecia? Ele começa a receber emissários vindos aqui, principalmente de Tessalônica, pedindo que ele retornasse a Tessalônica, porque eles precisavam do apoio dele. E aí ele ficou meio atônito, porque ele tinha os compromissos onde ele estava, aqui em Corinto, mas, ao mesmo tempo, ele teria muita dificuldade em retornar. E, fazendo as suas orações, ele foi inspirado, né? Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, mas Emmanuel detalha em Paulo e Estevão. Pelos Espíritos em nome do Senhor, quer dizer, em nome de Jesus, e aí Estevão, a antiga vítima, foi designado para acompanhar e orientar Paulo na sua tarefa, inclusive na elaboração das cartas, sugerindo que ele não precisaria retornar em todos os locais, mas ele poderia escrever. Então, ele estando aqui em Corinto, ele escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses, ou seja, à comunidade de Tessalônica, né? E nessa primeira epístola, e ele escreve logo depois uma segunda epístola, com uma tônica um pouquinho diferente, uma delas dirigida à própria comunidade de seguidores de Jesus, e a outra divertindo aqueles judeus que estavam numa fase de transição. Essas epístolas, as primeiras aos Tessalonicenses, foram elaboradas por Paulo entre os anos 51 e 52 da nossa era. Então, a primeira viagem, quando ele esteve aqui na ilha de Chipre e algumas outras áreas mais reduzidas da Ásia Menor, foi no ano 48. Então, a primeira epístola surge nessa fase de 51 a 52. E assim ele vai prosseguindo na sua viagem. Ele permanece também
um longo tempo em Éfeso, né? Que era um porto bastante significativo aqui na Ásia Menor, né? Onde morava João, o apóstolo, onde viveu Maria com o apoio, toda a assistência de João, e lá ele recebe também solicitações de Corinto, onde ele havia permanecido 1 ano e meio. E aí é que ele escreve 2 epístolas aos Coríntios, então a primeira e segunda epístola aos Coríntios, e que foram escritas nessa faixa de tempo também, de entre 52 e 56. Ele permaneceu 3 anos em Éfeso, né? Então, assim vão surgindo as cartas de Paulo. Qual era o objetivo dessas cartas? De dar apoio e atender às demandas, às solicitações que os emissários traziam a ele. Então, essas cartas muitas vezes eram enérgicas, outras vezes ele estava atuando como um pai, mas sempre no sentido de orientar, de levar recomendações, né, aos seus seguidores dessas cidades onde ele esteve. Então, nas cartas de Paulo, nós notamos claramente que ele define muito bem a visão que ele tem de Jesus, que é uma visão assim mais espiritual e menos material. Não é? Ele combate a idolatria, ele combate a circuncisão, que era a tradição judaica, a luxúria, né? Então todos os enganos, né, que eram cometidos naquela época. Combate os sacrifícios religiosos, exalta a justiça pela fé e pela ação, e não mais aquela ideia de justiça do Antigo Testamento, mas aquela que é caracterizada pela visão que Jesus nos trouxe de Deus, Deus amor. E assim ele vai falando da humildade, da caridade, da fidelidade a Deus, do apoio aos fracos, né? Do amor fraternal, e são situações que ele trabalha, né? Valores, portanto, morais e espirituais nessas 14 epístolas. E o interessante é que ele dirige essas epístolas, por exemplo, eu citei agora há pouco, a comunidade de uma cidade, Tessalônica, comunidade de uma outra cidade, Corinto. Depois ele escreve também aos Efésios, então, da cidade e região de Éfeso. Mas ele escreve também algumas epístolas dirigidas a uma região, por exemplo, aos Gálatas. Aos Gálatas é que moravam aqui numa região mais central da Ásia Menor, né? Entre a Frígia e a Galácia. Ele se dirige também aos romanos, né? Então, que estavam trabalhando na própria capital do Império Romano. Se dirige aos hebreus, então todos os conterrâneos, né, dele. Então é interessante que ele escreve também epístolas dirigidas especificamente a pessoas. São chamadas as epístolas pastorais, porque ele dá recomendação àqueles que estavam seguindo as suas orientações. Então aí aparece as epístolas famosas a Timóteo, as epístolas a Tito, a epístola a Filemon, não é? Então vejam, é através dessas epístolas é que ele vai dando apoio, orientação a todas as comunidades e lideranças que ele havia, na verdade, estimulado, apoiado nas suas 3 grandes viagens. O interessante é que as epístolas de Paulo, além desse aspecto, elas têm um valor histórico muito grande. Imagine, foram os primeiros escritos consolidados sobre os ensinos de Jesus. As epístolas de Paulo surgiram antes dos evangelhos completos. Então, por exemplo, Levi, que veio a ser chamado Mateus depois, ele tinha já algumas anotações esparsas, que Emmanuel cita, inclusive, no livro Paulo e Estevão, mas não havia o evangelho completo de Mateus. O primeiro evangelho surgiu no ano 64, exatamente quando Paulo estava encerrando a fase das epístolas, né? Que foi o ano em que ele é, inclusive, sacrificado e desencarna em Roma.
Então, as epístolas de Paulo surgiram antes dos evangelhos. O primeiro evangelho é o de Marcos, do ano 64 da nossa era. O segundo é o de Lucas, mais ou menos um ano depois, que foi orientado, inclusive, previamente pelo próprio Paulo, né? Foi o médico discípulo dele. Depois surge a de Mateus, no ano 70 da nossa era, quer dizer, o evangelho completo. E, finalmente, o de João, nos anos 90 e poucos da nossa era. Então, é interessante porque os grandes historiadores, inclusive acadêmicos, usam as epístolas de Paulo como fonte de informações históricas para fazer o cotejo com historiadores da época. Então, tem esse aspecto também de grande importância para nós. E, sem dúvida nenhuma, foram, como nós já falamos, textos inspirados, né? E o Estevão, em nome do Senhor, quer dizer, um grupo de espíritos em nome de Jesus, secundaram e apoiaram Paulo nessa elaboração das epístolas. Nós tivemos uma preocupação, quando nós elaboramos o livro sobre Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, de destacar as recomendações, os aspectos morais e espirituais das epístolas, porque muita coisa que ele escreveu também era recomendação para um povo, para um momento, de acordo com normas que eram vigentes naquela época. E muita gente usa disso para criar polêmica em nossos dias. Então, nós não podemos ficar também, e essa é uma recomendação básica, de utilizar o nosso conhecimento atual, a nossa lei atual, os nossos costumes do momento, para querer avaliar ou julgar coisas do passado. São situações e contextos completamente diferentes. Então, as leis morais de Jesus, trabalhadas por Paulo, elas são coerentes, inclusive, com os ensinos do Espiritismo. E ele fala também, ele avança, né, dá orientações sobre mediunidade, recomendações sobre a prática da mediunidade na primeira epístola aos Coríntios, e dá outros exemplos. Então, as epístolas de Paulo, que foram redigidas, todas elas nesse período de tempo, do ano mais ou menos 51 até 64 da nossa era, tem uma grande importância para a história do cristianismo primitivo, e todo o trabalho de Paulo também, porque representou a consolidação do cristianismo no seio do Império Romano. Feitas essas apreciações rápidas, né, superficiais, sobre o capítulo 2 do nosso livro, onde nós falamos das epístolas de Paulo numa generalidade, porque depois no livro nós analisamos cada uma das epístolas. Então, agora nós voltamos ao capítulo 1, que é a relação entre Paulo e Emmanuel. E isso é muito curioso, porque nós vamos encontrar a razão de Emmanuel ter escrito o romance histórico Paulo e Estevão, e a razão de Emmanuel, ao escrever 9 livros comentando versículos do Novo Testamento pela psicografia de Chico, e que foram publicadas por 4 editoras, e sempre utilizando os versículos da tradução de João Ferreira de Almeida, né? Revisada, atualizada, ele nos traz a interpretação espírita sobre versículos que ele seleciona como importantes. Pois bem, nesses 9 livros, somando, dá cerca de 1.400 capítulos, ou seja, 1.400 comentários de versículos do Novo Testamento. E quando nós olhamos o conjunto, aproximadamente 1/3 são as epístolas de Paulo. Então, aí nós já percebemos a predileção, o interesse, a admiração grande de Emmanuel por Paulo. Agora nós vamos entender o porquê. O senador romano Públio Lentulus, né, que é descrito no romance Há 2000 anos, psicografado por Chico, ele havia voltado da sua atividade ali no Oriente Médio, a sua esposa Lívia tornou-se cristã, foi sacrificada em Roma, tem toda essa história registrada no romance Há 2000 anos.
E ele, magoado com toda essa situação e com um certo complexo de culpa, certa feita ele encontrou-se com o apóstolo Paulo. Quem escreve isso é o próprio Emmanuel, numa mensagem psicografada por Chico Xavier no ano de 1940, e que foi publicada num livro chamado Amor e Sabedoria de Emmanuel, publicado enquanto o Chico estava encarnado, em 1970, de autoria de Clóvis Tavares, um grande amigo e biógrafo de Chico, inicialmente pela editora Calvário de São Paulo. Agora esse livro é editado pelo ID de Araras. Então, Emmanuel conta que ele, senador, estava sendo levado num carro de Estado, devia ser uma liteira, né? E quando ele passa por uma das portas de Roma, em direção à Via Ápia, ele viu um aglomerado de pessoas, e aí ele perguntou do que se tratava e informaram que era um profeta judeu. Ele pediu para parar, estabeleceu um diálogo, era Paulo. Naquele período em que ele estava detido em Roma, mas usando da custódia líbera, ele podia andar por um determinado perímetro da cidade, sempre acompanhado de um soldado romano. Então, o senador Públio Lentulus conversou com Paulo e recebeu a atenção, o apoio e o conforto de Paulo. Então, isso marcou profundamente. Pois bem, nesse mesmo livro que nós citamos, Amor e Sabedoria de Emmanuel, Clóvis Tavares incluiu uma outra mensagem psicografada pelo Chico, assinada pelo espírito Neio Lúcio. A mensagem é do ano de 1949. E nessa mensagem tem duas informações importantes. Primeiro, que o senador Públio Lentulus, após a sua desencarnação na erupção do Vesúvio no ano 79, e depois de ter sido recebido pelo espírito Lívia, sua antiga esposa, ele foi atendido e amparado pelo espírito Paulo de Tarso, que estava se dedicando às inteligências que poderiam ser destinadas ou voltadas ao trabalho do Cristo. Então, aí outra vez, agora ambos desencarnados, né? E nesse caso o senador Públio Lentulus recebendo o apoio de Paulo de Tarso. Então, estabelece-se nesses dois contatos uma grande ligação entre ambos. E é por isso que Emmanuel sempre cita as epístolas de Paulo nos seus romances históricos e escreveu aqueles livros de comentários do Novo Testamento com ênfase às epístolas de Paulo. A outra informação histórica interessante mostrando essa relação é que nessa mensagem de Neio Lúcio, de 1949, fala claramente que o senador Públio Lentulus reencarnou como o personagem jesuíta Padre Manuel da Nóbrega, português de nascimento, com formação em filosofia, direito canônico e depois seguindo a ordem dos jesuítas, foi designado pelo rei Dom João III e veio ao Brasil acompanhando o primeiro governador-geral do Brasil. Em Salvador, fundaram aquela primeira capital da colônia. Depois ele desceu até São Vicente, fez todo o trabalho atendendo a destinação dada pelo rei Dom João III, e um dia ele subiu o Planalto de Piratininga, Serra do Mar, e ali conheceu as aldeias indígenas que não eram agressivas e resolve fundar uma escola, que era o projeto dele de estabelecer a educação na colônia. E o interessante é que o padre Manuel da Nóbrega escolheu, vejam o interessante, o dia 25 de janeiro, porque é o dia que a Igreja Católica comemora a data da conversão do apóstolo Paulo. Além dele escolher o 25 de janeiro, no caso do ano de 1554, ele dá o nome de Colégio São Paulo. E foi exatamente o Colégio São Paulo que deu origem, que é o marco inicial e que originou a cidade de São Paulo. Então, o padre Manuel da Nóbrega é o fundador da cidade de São Paulo e que deu origem ao estado de São Paulo. Vejam, duas grandes homenagens, né, feitas pelo espírito que nós conhecemos como Emmanuel,
mas naquela oportunidade reencarnado no personagem Padre Manuel da Nóbrega. Então, essas relações é que nós comentamos também nesse capítulo, né, do livro, e que mostra o porquê, né, da grande admiração de Emmanuel por Paulo. Para finalizar, porque o tempo é restrito, nós estamos dando uma informação assim bem genérica. Emmanuel chega a escrever sobre Paulo dizendo que ele foi o agricultor que melhor cultivou a flor do Evangelho. Então, ele enaltece o trabalho da coragem, destemido, né, a ação dedicada ao bem em nome de Jesus do apóstolo Paulo. Então, essa ideia, não é, que nós resumimos para todos vocês, internautas, companheiros do Grupo Espírita Casa do Caminho, para termos uma noção da relação entre o Espírito Emmanuel com o apóstolo Paulo e o que significou, né, o trabalho de Paulo redigindo, né, e destinando epístolas que atenderam aí toda essa vasta região, né, onde ele foi possível consolidar o cristianismo no seio do Império Romano. Então, eram essas informações que nós tínhamos reservado para todos vocês nessa noite, nessa oportunidade. Nosso muito obrigado a todos e desejando que, na medida do possível, procurem ler e valorizar as epístolas de Paulo nessa conotação moral e espírita. Após essa belíssima palestra do nosso companheiro César, é chegado o momento de nossas doações. Porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta e, em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade, em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer as suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz,
coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor Jesus, amigos espirituais, nossos mentores, nossos anjos da guarda. É agora chegado o momento de nós agradecermos por tudo que aqui recebemos, por todos os conceitos do nosso Evangelho que foram trazidos, pelas reflexões que podemos ter, pelas conexões que podemos fazer. Agradecemos o trabalho abençoado de Itaporã e de sua falange de espíritos que preparou esse momento, esse ambiente, para que nós pudéssemos auferir essas dádivas e que nós também possamos nos abrir para receber dos amigos espirituais a energia, o conforto, o amparo que vem do alto. Muito obrigado, Senhor. Que nós possamos ter mais uma semana de conforto, de desenvolvimento, de caminhada, e que nós possamos, em Teu nome, com a oração que Tu nos deixaste, agradecer por todas as bênçãos que recebemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.